muito boa noite. É sempre um prazer imenso ter você comigo aqui no De Bem com a Vida, o programa que faz de tudo para lhe ver sorrir, sorrir de corpo e sorrir de alma. E o programa de hoje traz ciência e espiritualidade para que você tenha uma semana espetacular. Então, conforte-se na poltrona e sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. A nossa sala de visitas, como sempre tem acontecido, está perfumada, colorida e de excelência. Conosco hoje a nossa colunista, estrategista digital, Fernanda Chaves. Como vai você, Fernanda? Boa noite, Cris. Já em ritmo de final de ano. Todos estamos. Então me diga, passou tão rápido, né? Meu Deus do céu, eu quero segurar o tempo. Poderíamos, quero segurar o tempo. E também conosco o professor Everton, que gentilmente veio atender a uma pergunta do movimento Sem Idadismo. Também a nossa colunista. Boa noite, professor. Boa noite. Regina Freitas, terapeuta integrativa e idealizadora do movimento, da ação, do projeto Escritas da Maturidade. Como vai você? Boa noite, muito bem, obrigada, Cris, mais uma vez por estar aqui contigo, de bem com a vida. Nós que agradecemos. E de Brasília, o professor Otávio de Toledo Nóbrega, especialista em gerontologia. Como vai, professor? Muito bem, muito obrigado pelo convite, um prazer de novo estar contigo, Cris. Um forte abraço. Muito obrigado. Deixa eu relembrar a vocês que o professor Nóbrega, ele é autor do capítulo Espiritualidade e Religiosidade no Envelhecimento, no livro De Bem com a Vida, Ciência e Espiritualidade para uma Vida Plena. Que sucesso o seu capítulo, professor, hein? Os comentários de profissionais da área da saúde têm sido de excelência. Um orgulho conosco no De Bem com a Vida. E eu começo lhe perguntando, qual a importância da espiritualidade e da religiosidade no envelhecimento? Primeiramente, bondade de sua parte de mencionar a boa repercussão do capítulo. Fico feliz e à disposição para novas contribuições. Haja vista a sua excelência, Cris, em nuclear esses talentos que a gente tem para obras tão importantes como essa. E respondendo sua pergunta, bom, certamente que a espiritualidade, embora frequentemente associada a práticas religiosas ou à religião, é um conceito mais amplo e mais multicomponente, multifacetado, não é? Refere-se à busca mais por um sentido, por um propósito, por uma missão, quer com o sagrado, o transcendente, ou consigo mesmo. A religiosidade, ela diz respeito mais às crenças. Quando a gente fala agora de religião, né, religiosidade, ela diz respeito mais a um conjunto de crenças, a um conjunto de práticas e de pertencimentos institucionais, ou seja, um sistema organizado. Mas ambas, né, espiritualidade e religiosidade, podem estar interligadas, mas não necessariamente coincidem entre si. Isso é importante respeitar essa distinção na abordagem científica, como nós fizemos não apenas no capítulo, mas como fazemos na prática cotidiana, quando esses elementos são usados na assistência como uma poderosa ferramenta, né, de apoio à assistência clínica que se faz com pacientes, que se faz nas enfermidades. Assim, compreende-se que a espiritualidade, ela não se limita à crença em Deus ou em entidades sobrenaturais ou transcendente, mas refere-se também àquilo que confere um sentido à vida e que orienta pessoas em direção a algo, né, que transcende a si própria, a um movimento e a uma sensação de pertencimento. E é nesse sentido que as atividades com o cuidado, que a integração dessas atividades com o cuidado se faz necessária, envolvendo práticas como a arte, como o serviço ao próprio, como dedicar seu tempo a outros propósitos que não apenas os propósitos próprios. E é uma até contemplação silenciosa, por que não dizer assim, né, da natureza
e do passado tempo. Eu ia lhe perguntar que tanto a oração quanto a meditação são práticas que transcendem ao tempo, mas talvez nunca como hoje elas tenham sido assim tão praticadas. Perfeito. Nós ainda temos nesse momento um grupo, na verdade, quem representa o grupo das pessoas idosas na atualidade, se pensarmos bem, né, esse recorte etário, esse recorte populacional das pessoas hoje idosas, em regra ainda são de pessoas que foram educadas segundo preceitos religiosos, digamos, muito prevalentes, muito preponderantes, haja vista a grande quantidade de escolas de ordens religiosas que tínhamos no passado, quando essa população era criança. O fato de que o Brasil, durante muito tempo, figurou como uma potência religiosa no mundo, sendo, na verdade, um dos países mais católicos, para falar de uma fé em particular no passado. Então, muito dessa população que hoje se encontra na melhor idade, na terceira idade, 60 mais, ela é, de fato, uma população bastante praticante, né, de práticas religiosas. Portanto, podendo e devendo essas práticas serem levadas em consideração em qualquer assistência, em qualquer cuidado, em qualquer prática que se faça voltada a essas pessoas. O professor Nóbrega permanece conosco em Brasília. Nós vamos falar com outro professor Everton, que gentilmente, como eu havia comentado no início, ele vem atender uma pergunta específica da sociedade, do movimento Sociedade Sem Idadismo, sobre como a pessoa sênior deve se comportar diante de conflitos gerados por preconceito de idade no mercado de trabalho. Professor Everton, a palavra é sua. Boa noite, estamos retornando, muito obrigado. Eu vim aqui realmente atender um convite da Cris, não é? Bom, vamos direto ao ponto, pelo tempo. Os conflitos geracionais, eles sempre aconteceram no mundo do trabalho, só que hoje está um pouco maior, sem dúvida. E os sintomas, Cris, hoje também mais claros. É a dissintonia, vamos dizer, entre os mais jovens e os mais velhos em ritmos de trabalho. Quer dizer, o jovem hoje ele é muito pouco paciente, tudo tem que ser muito rápido, muito ativo. E a pessoa, naturalmente, pela idade, ela se torna mais lenta, não no raciocínio, mas na maneira de encarar a vida, na maneira de fazer as coisas. Então, esse é um problema. O outro problema que é bem mais emergente, bem mais claro hoje, dos conflitos organizacionais entre a geração mais velha e a mais nova, é o problema da tecnologia, domínio do conhecimento da tecnologia, onde as pessoas jovens têm uma facilidade, quase que já nascem sabendo mexer no celular e etc. E nós, e eu me incluo nesse ponto, para a absorção de novas tecnologias, somos já mais lentos, agora estou fazendo Pix, já... Opa, estamos avançando tecnologicamente. Pois é, mas isto está gerando muito desconforto na acusação dos jovens que, olha, nós, pessoas de idade, não sabemos a tecnologia, já dá briga com o avô, dá briga com o pai, que dirá no trabalho. Bom, qual é a recomendação? Primeiro, qualquer tipo de conflito, seja no trabalho ou fora dele, sempre nós vamos cair no que viemos já falando há vários programas aqui no De Bem com a Vida, sobre as maneiras de administrar conflitos. Até recomendo para as pessoas darem uma olhada para trás. No YouTube, Cris Forte, De Bem com a Vida, e acompanhe. Onde vários programas nós viemos falando de como administrar. Como pode ser briga de vizinho ou briga de trabalho, sempre a maneira é a mesma. É o entendimento, a procura do entendimento, muito argumento lógico para as pessoas diminuírem os seus momentos emocionais. Só que no caso organizacional, a última recomendação, pelo tempo que temos aqui, é a seguinte: a responsabilidade é das lideranças. Se você tem problemas aí dentro do trabalho, seja na indústria, no comércio, ramo hospitalar, o que vocês quiserem, procure as lideranças como uma intermediária. Se não foi possível o entendimento com o seu colega, que é mais jovem, certamente, né? Procure as lideranças para chegar a esse entendimento, mostrar que existe esse ato, vamos dizer assim, natural pelas idades das pessoas. Né? Então é isso que eu venho responder essa noite. Gentilmente. Espero que as pessoas que tenham feito as perguntas, nós continuamos à disposição. E recomendo, então, olhar para trás. Visitar os vídeos do Cris Forte, De Bem com a Vida. Agora, De Bem com a Vida, você também vai ficar mais ainda quando souber um pouco mais sobre um projeto tão lindo que chama Escritas da Maturidade.
Parabéns, Regina. Cada vez que eu mergulho nesse projeto, eu fico enaltecida com o poder da escrita. Não é à toa que o livro hoje é o novo luxo do mundo. Sim. Esse projeto, ele nasceu com este livro que eu escrevi, Coisas da Arca da Velha, que traz uma página em branco ao final para convidar as pessoas idosas a escreverem, deixarem seu registro. Eu não gosto da palavra deixarem, porque parece que já estão partindo, né? Mas, assim, se manifestarem, colocarem o que elas pensam, o que elas veem da vida, para que as outras gerações possam ver o seu valor, ver a sua história e passar a ter, então, o que o professor estava falando, que é o respeito pelo outro ser. Juntando com o que nós estávamos falando com o professor Everton, é necessário que nós nos conheçamos, que nós conheçamos o nosso valor para que a gente possa impor isso também para a sociedade, para os outros. Eu não sou uma qualquer, porque eu não sei usar um celular ou um Pix. Eu sou uma pessoa grande, sou uma pessoa importante, que tem uma história. E essa história, quando ela é vista e reconhecida, ela, além de fazer bem para os que estão vindo depois, ela faz bem para nós mesmas, porque nós conseguimos nos fortalecer e ver que sim, que temos valores. E que se hoje eu não mais tenho a mesma disposição, a mesma energia, a mesma força física, eu tenho um espírito que me habita e que é muito forte e que tem muito a ensinar e aprender também, né? Então, esse é o mote desse livro, e a partir dele, essa página em branco, a gente faz os grupos, as rodas de conversa, professor, e organizamos as escritas da maturidade, que são para pessoas simples, pessoas comuns, que não são escritores ou filósofos, né? Ou alguém que tenha um conhecimento científico em alguma área específica, mas é para aquela dona de casa, é para a costureira, é para aquela pessoa que é uma cuidadora, né? Que elas possam se manifestar, contar suas histórias, que são histórias simples, mas que quando elas contam, elas se veem ali e veem e resgatam seu auto-amor, autoestima, autoconhecimento, e deixando isso registrado e mostrando isso para o mundo, elas se tornam grandes novamente. Perfeito. Está dado o recado, né, Regina, para quem quiser registrar, deixar um legado. Escritas da maturidade. Temos alguma novidade? Temos uma grande novidade. Então, já foram feitos 2 grupos, né? Junto ao PIAF, na PUC, com a doutora, que é coordenado pela doutora Clarissa, que escreve no livro de Bem com a Vida. Um capítulo maravilhoso, por sinal, sobre a força e a importância do movimento. Exatamente. Então, essas 2 primeiras coletâneas, elas foram escritas junto ao PIAF. E agora está saindo a 3ª coletânea. Eu lembro quem sou. Eu lembro quem sou, onde elas trabalham nos grupos o resgate da sua criança. Então, de que nós brincávamos quando nós éramos pequenas. Então, essa 3ª coletânea, ela tem um convite muito especial aqui, que é para fazer o prefácio. Eu convidei uma pessoa muito especial, Cris Forte. Cris Forte, que é... Sério? Sério. Essas coisas só... Olha, gente. Bem pensado. Ninguém melhor. Uma salva de palma para Cris. Sabe que me pegou de surpresa? O trabalho que a Cris faz com a questão da maturidade neste programa de Bem com a Vida é algo fenomenal. E então, eu não podia pedir ninguém mais do que ela para prefaciar esse livro para nós. Vocês concordam? Escreva aí, eu concordo, eu não concordo. Gente, eu estou emocionada, eu não sei o que dizer, eu só quero dar um beijo e que eu possa complementar esse livro, que eu já passo a amar. Se eu já gostava das obras, agora eu me sinto uma pertencente a esse movimento que
Meu Deus. Tu meu és, Deus. né? Tu és. Muito obrigada. E eu te agradeço imensamente Imagina. toda a oportunidade de estar aqui e queria também dizer que o meu primeiro livro foi estimulado, incentivado pela Cris Forte, que me tornou escritora aos Não. 52 anos. Então, que todas sejamos escritoras. Amém. Fica aí o convite. E o convite também. Muito obrigada, Regina. Eu estou emocionada. Então, palavras agora. Realmente estou emocionada. Muitíssimo obrigada. Obrigado, professor Nóbrega, que ficou conosco, que nos trouxe esse ensinamento sobre a importância da religiosidade e da espiritualidade. Professor Everton, Regina, a Fernanda continua conosco. E fique em seguidinha, fique ligado nos comerciais, porque nós voltamos em seguidinha. Eu vou aproveitar e tomar uma aguinha. Voltamos já. Voltamos com De Bem com a Vida, aquele programa que lhe faz sorrir e faz estar de bem com a vida. E eu estou ainda mais de bem com a vida depois do convite para prefaciar o livro, o mais recente filhote do projeto Escritas na Maturidade. Mas eu não estou feliz com os números que a minha produção trouxe, que 30% da população da Terra, eu disse certo, 30% da população da Terra tem um fígado gordo. Doutor Antônio de Bortoli, estou passada. É tudo isso mesmo? E as pessoas têm um fígado gordo? Eu estou falando de uma forma popular para que você entenda que isso é sério. Rapidamente, o que é um fígado gordo e como a medicina chinesa trata um fígado que está fora do peso? Fora da normalidade. Com sobrepeso. Eu acho que já está obeso, pelo jeito, né? Está obeso, é. Essa é a dieta moderna. E... cada vez aumenta mais a chamada esteatose hepática não alcoólica. Né? Antigamente era coisa de bêbado, né? De alcoólatra. O álcool com a caloria vazia produz isso. Mas hoje as pessoas estão comendo mais alimentos, entre aspas, processados, ultraprocessados. E, por exemplo, um dos maiores culpados é a frutose. Putz, que todo mundo acha que é saudável. É vendida como saudável, mas não é, não. A pessoa fica meio bravo comigo quando eu digo, mas fruta do jeito que está não é fruta, ela não é do bem, não. E como é que a medicina chinesa trata esta doença, este desequilíbrio que atinge 30% das pessoas na face da Terra? A gordura no fígado, ela provoca uma condição um padrão que a gente chama, porque na medicina chinesa, tu sabe que não existem doenças, né? Ela provoca um padrão que nós chamamos de estagnação do qi do fígado, estagnação da energia do fígado. E uma queixa muito comum das pessoas é dor no hipocôndrio, nessa região aqui abaixo da costela, no lado direito, dor no hipocôndrio direito. Vão ao médico, vão ao gastro, consultam vários médicos, fazem exames, tomografia, de tudo, e não há uma doença física. O médico não encontra nada, o fígado, entre aspas, é saudável. Para a nossa medicina, para a medicina chinesa, ele já está doente. É o primeiro passo de uma doença. Porque a esteatose hepática, ela começa com uma infiltração de gordura, etc., os hepatócitos, vai evoluindo. Se a pessoa não cuida, com o passar dos anos, pode evoluir para uma cirrose e até mesmo com câncer. Uma cirrose hepática e até mesmo câncer. Até mesmo câncer no final. Mas isso, óbvio, pintando com cores fortíssimas. Né? Mas, doutor Antônio, a gente sempre leva esse programa num tom de leveza, né? Mesmo diante de fatos sérios. Mas eu fiquei preocupada porque o índice de pessoas que têm este problema no fígado, que a gente fala comumente de fígado gordo, é sério. Então, eu fiz questão de trazer o senhor aqui para dizer que a medicina chinesa, ela identifica
este desequilíbrio e consegue tratar. Consegue tratar. Tem cura? Mas eu sei que não... Não, isso não é uma doença incurável, nem para a nossa medicina ocidental aqui. É uma questão mais de postura, dieta. Muito alimento, volto a dizer, muito alimento processado, ultraprocessado. Então, gordura industrial, não a gordura saudável. Banha dá para comer, né? Banha, é demonizada por alguns mas eu setores. Uso depois que hoje, eu mas uso banha. Até eu vi um meme muito interessante esse dia desses, o pessoal comentando assim, não jogue o óleo de cozinha no esgoto porque ele faz mal para o ambiente. Ele prejudica o ambiente, mas tu pode ingerir ele que não tem problema nenhum. Mas que barbaridade! Eu vou trazer a conversa a psicanalista Maria Inês Assunção, orientadora de caminhos com propósito. E aproveitando que nós estamos trazendo uma versão saudável, o que vem a ser as metáforas terapêuticas? Olá, egrégora evolutiva, vocês que estão aqui junto com a gente no De Bem com a Vida. Como vocês estão? Eu estou muito feliz pelo convite surpresa, para poder estar aqui para conversar sobre a leveza da metáfora terapêutica. Inclusive, no quadro anterior, a Regina falou com propriedade ali, né, dessa parte do resgate, do brincar, do resgate, né, do livro que ela está trazendo para essa idade, a melhor idade. E o professor Everton trouxe o gancho sobre também essa dificuldade no mercado de trabalho. Pois então, Cris, foi numa roda de conversa com pessoas da melhor idade que implantamos em vários shoppings de Porto Alegre um emprego para melhor idade. Inclusive foi assunto, enfim, na imprensa, a nível de Brasil. E o que nós estávamos fazendo? Metáforas terapêuticas. É muito divertido. É um resgate daquilo que... Será que estamos sendo adultos demais? Aonde perdemos a nossa criança? Então, tem filmes que trazem também, não é só na terapia, no consultório terapêutico, que a gente consegue trabalhar com o resultado, essa ferramenta, esse recurso super importante para a cura emocional. Apoio à cura, a neuroplasticidade também traz isso como agregado, né? Baixa toda a resistência, consegue trazer aqueles conteúdos travados do subconsciente. E aí vem ideias. Eu deixo para vocês uma dica. É rever o filme O Pequeno Príncipe. E com esse olhar terapêutico, com esse resgate da imaginação. E vamos sim estar presente, vamos fazer que esse público sênior, cheio de sabedoria, como a fábula do burro no fundo do poço. Ele cai lá naquele poço como um burro que não teria mais utilidade. A sentença dele é a morte. E com sabedoria, ele consegue se salvar e se tornar destaque ali naquela redondeza, conta a fábula. E eu carrego a minha mochila, a mochila das emoções, uma mochila terapêutica. Você organiza todos os teus conteúdos, inclusive teus boletos para pagar, a agenda de trabalho, a agenda da viagem, a agenda da pet, a agenda de tudo. Alguma vez você organizou e garimpou o que deve ficar na mochila da tua alma? E o que deve. E o que deve sair? Bacana. Então fica esse convite. Vamos olhar de perto para as metáforas. Elas são curativas, elas são divertidas e elas trazem a parte lúdica da vida. Nós vamos fazer, nos próximos programas, a psicanalista Maria Inês vai fazer um exercício para nós. O Eduardo, o meu suspiro, você já sabe, né? O Eduardo me fazendo sinal, eu vou acabar tendo cabelos brancos. Primeiro eu vou lá no consultório, na clínica do doutor Antônio, para verificar o meu fígado, porque eu fiquei muito, muito impressionada com os números e com as consequências. Né? Acho que vale a pena a gente ver isso na virada do ano, para começar 2026 mais magra e com o fígado num peso certinho. Fernanda Chaves, um minuto para encerrar. Recado rápido. Gosto muito de ver esses movimentos que eu tenho observado e recebido no
WhatsApp, de cada vez mais vocês colocando seus produtos e serviços nos destaques. Só tomem bastante cuidado em uma situação. Tenho recebido muitas mensagens, as pessoas estão me oferecendo seus serviços, e algumas delas, inclusive, eu não conheço. E elas me mandam, não estão agendadas, e elas me mandam mensagens, olha, eu fiz, eu estou oferecendo serviço tal, belas inscrições em seus serviços, mas elas não se apresentam sem nome, sem a sua função, qual que ela está exercendo. No caso, uma terapeuta deveria dizer, oi, Fernanda, sou tua amiga, te conheci, sou Maria Inês, terapeuta, e assim se apresentar. Mas as mensagens que eu tenho recebido, que é para que você fique atenta a isso. Comece sempre se apresentando quando vai iniciar uma conversa nova com a pessoa. Mesmo que tu pense que ela te conhece, às vezes a gente não lembra. E uma das funções que são muito importantes em qualquer mensagem é se apresentar. Até porque é deselegante, né? A gente chegando na casa, na intimidade das pessoas, dando o recado. Não, por favor, apresente-se, diga para que veio e depois dê o seu recado. Doutor Antônio, seu recado foi curtinho, mas eu tenho a impressão que a minha amiga, o meu amigo, vão cuidar do fígado gordo. Não é porque é comum, é normal, né, doutor? Não, absolutamente. Então, não vá atrás de conversa de vizinha. Não, fígado gordo tem que ser cuidado. Eu não sei se meu fígado está gordo ou está magro, está no peso ideal, vá conferir. Maria Inês, eu adorei as tuas metáforas. Vamos fazer um exercício antes da virada do ano. Vamos, Fernanda Chaves. Semana que vem. Está conosco a semana que vem. A você uma semana esplêndida, cheia de saúde, cheia de metáforas terapêuticas, e cuide do seu fígado. Se tem dúvida, vá lá na clínica do Dr. Antônio de Borto, que será muito bem atendido. Beijo grande, cuide-se bem e baile na existência.